Como já dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Março é o mês dedicado a homenagear essas figuras, as mulheres. Só que o que a gente vê por aí são frases bonitas, eventos pontuais. E hoje eu quis trazer aqui uma convidada, que ela é um exemplo de força, sabedoria, pilar. Ela consegue juntar tudo. Família, gestão de negócios, ela é um pouco brava. Mas eu acho que isso é necessário, sabe? Tá na hora da gente botar as nossas garrinhas de fora. Chega de tanta notícia ruim, de violência contra a mulher. Tá na hora da gente mostrar a que veio, com protagonismo na nossa própria vida. Seja muito bem-vinda, Sofia Coelho. Obrigada. Nossa, lindas palavras. Me senti agora muito lisonjeada pelo convite e pelo que você disse a respeito de mim. Mas eu não sou tudo isso não, tá? Vamos com calma. Ah, olha só, além de tudo, ela já mostra logo a humildade, que eu acho que... E ela não tem papas na língua, então eu fico muito feliz em trazer você aqui para ser esse símbolo para a gente comemorar o Dia da Mulher, que não deve ser comemorado num dia só, não. São vários, né? Exatamente. Eu acho que isso... Eu não gosto muito desse rótulo do Dia da Mulher. Meu pai e minha mãe sempre falaram isso, assim, em casa. Não tem Dia da Mulher, não tem Dia da Mãe. Todos os dias são os dias da mãe, o Dia da mulher. Né? Eu acho que... mas e os outros 364 dias que a gente tem no ano? Você vai esquecer o Dia da Mulher? Não, a mulher, todo dia ela é um leão, ela mata 300 coisas por dia. E não acho que tem que ter aquele dia específico do ano para se comemorar, sabe? E eu achei muito interessante convidar você, porque você gere um escritório de advocacia que é formado majoritariamente por mulheres. Como que é lidar com tanta TPM junta? Olha, eu vou te falar um negócio. É muito melhor trabalhar com mulher. É uma opinião, assim... Eu acredito, hoje são 60 e poucas mulheres no escritório, mais 60 mulheres nos meus outros negócios que eu tenho, né, de franquia. Então, assim, é um grupo grande. Mas eu vou te dizer, eu não trocaria nenhuma delas, porque eu acho que trabalhar com mulher te traz um resultado muito mais positivo. A mulher, ela é multitarefa, ela é multifunção, ela consegue abraçar várias coisas ao mesmo tempo. Né? A mulher, eu considero a mulher acima de qualquer pedestal. Ela gere, ela pare, ela amamenta, ela... O que a mulher não faz, sabe? Eu fico pensando, e eu acho que para trabalhar com mulheres, elas cuidam dos detalhes esses que homens às vezes não conseguem, né? Por capacidade mesmo, né? E para mim, assim, é um prazer imensurável trabalhar com mulher. Não trocaria nenhuma delas hoje por nenhum homem. Sofia, eu vou te confessar uma coisa da minha história, tá? Eu não sei se era algum problema que eu tinha de embate com a minha mãe, isso daí a psicologia pode explicar, mas eu tinha algum problema com a figura feminina. Quando eu tinha uma chefe mulher, geralmente eu tinha problemas. Então, eu amava trabalhar com homens. E, às vezes, quando eu via uma mulher ou muito bem sucedida e tudo, eu não sei se eu me inibia, alguma coisa com uma autoestima baixa, uma insegurança. E aí, eu me dei conta disso. Eu pensei, eu preciso trabalhar isso. Uhum. E, num dado momento da minha vida, eu fui reencontrando cada ex-chefe minha que eu tive problema. Fui selando a paz com cada uma delas. Chamei para tomar um café, para almoçar. E a gente conversou, reviu. Eu tive uma autocrítica muito forte sobre os meus erros também. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa no chefe. E se vitimizar. Aí eu pensei, não, eu quero curar isso. E eu quero reavaliar, readequar essa minha visão e a minha relação com as mulheres. Depois eu me divorciei e foram as mulheres que me acolheram, as amigas. Fiz várias amizades novas, não eram bem as amizades antigas. E nisso eu fui me remodelando e parei de fazer esse negócio da comparação. Eu acho que a gente pode ser aliada. Exatamente, eu concordo. Eu acho que tem um pouco da insegurança, não sei qual fase da vida você ultrapassou isso daí, mas a gente vai amadurecendo, né? Eu também comecei muito nova a trabalhar, com 16 eu já tinha passado na faculdade de Direito, né? Então, nossa, super nova. Eu acabei nem fazendo o terceiro ano, porque eu passei para a faculdade de Direito e aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer o terceiro ano. Pra quê? Você já passei, passou no vestibular? Né? Eu acho que muitas pessoas falariam, nossa, Sofia, que loucura, você deixou de viver a melhor fase, né? Que o pessoal vai naquelas viagens, o pessoal já começa a beber. Mas eu acho que eu fiz uma boa escolha lá atrás, né?
E com 16, ao entrar na faculdade, eu era muito imatura. Apesar de ter de ter uma inteligência, preparada. mas assim, eu sabia que eu não tinha maturidade suficiente. Então, nos meus primeiros empregos, eu lembro que eu tinha isso também. Tinha uma chefe, às vezes a gente tinha essa percepção de, nossa, mas será que ela não me respeita? Será que ela não quer que eu atinja uma posição como ela? Mas a gente vai crescendo, entendendo que cada um tem seu espaço. E essa maturidade, ela vem com o tempo, não tem como. Eu acho que com 16, com 17, com 20, você é uma mulher. Com 30, você já é outra. Com 40, né, não tem como comparar. Eu acho que é isso, a gente vai evoluindo. Isso. Nas suas redes sociais, produção, se você puder trazer aqui, que eu acompanho e descobri muita coisa assim, sobre os negócios, sobre você, eu vejo que me chamou muita atenção o escritório, tantas mulheres, e eu acredito que muitas entram lá, talvez no início da carreira, e passam por um processo de transformação lá dentro. Chega, tô até aqui me arrepiando. É muito legal, porque lá no escritório, a gente tem estagiárias que começaram com a gente, assim, muito novinhas, e hoje já são gestoras, diretoras de equipe. Nós, lá no escritório, sempre demos prioridade às pessoas que estão com a gente há mais tempo. As pratas da casa. As pratas da casa. E são meninas que se dedicam, assim, muito, muito mesmo, sabe? Que fazem jus, fazem por merecer aquela posição. E é muito legal você ver o escritório crescendo. E, ao crescer, você tem que dar posições, ao invés de pegar uma pessoa de fora. Vamos valorizar quem está aqui dentro. Essa pessoa que merece, ela já mostrou serviço, ela mostra que é competente, que se dedica. Vamos subir de cargo, vamos começar a ganhar mais. E, assim, é muito legal poder dar essa oportunidade, sabe, para as mulheres que estão lá com a gente. Tem pessoas que estão com a gente há 10, 12 anos na empresa. E o nosso objetivo é sempre fidelizar, né, as pessoas que estão nessa caminhada. E aí você vai criando memória, história do escritório que essas pessoas carregam. E aí você veio falando e a gente está passando aqui as colaboradoras. E eu vejo muito essa questão da reciprocidade. Quando a gente se sente valorizado no ambiente, a gente quer dar um retorno. A verdade é a seguinte, as meninas que estão com a gente até hoje, o que você percebe é que elas têm uma casca grossa, porque estar no escritório de advocacia, onde a gente exige diariamente uma cobrança intensa de prazos, de cumprimento de obrigações, de entrega de relatórios, né? Trabalhar com o Daniel não é tão simples quanto parece, ele é um cara extremamente exigente. Mas vamos fazer um parênteses. Sofia é casada com o Daniel e eles dois atuam juntos nos negócios. Com certeza. Na verdade, essa barreira eu tive que vencer também ao longo do tempo. Eu tinha um certo preconceito de assumir que trabalhava na mesma empresa, no mesmo escritório que meu marido. Né? Porque a gente carrega aquele fardo, aquela imagem de mulher do dono. Sim. E aí as pessoas passam a te respeitar só porque você é mulher do dono, não porque você é inteligente, porque você é capaz, porque você é gestora. Né? Então, assim, eu entendi também, depois de bastante tempo nessa caminhada, que é normal as pessoas terem essa visão de você e que faz parte. Né? O seu valor e aquilo que você vai demonstrar pro mundo no dia a dia é natural. As pessoas vão perceber que você As suas atitudes. As suas atitudes, entendeu? Então, antes eu ficava preocupada. Eu tenho que demonstrar o meu valor. Eu tenho que ser... as pessoas têm que entender que eu estou aqui no escritório trazendo um cliente, não porque é o Daniel Gerber, mas é porque é a Sofia. Depois que eu entendi que tanto faz, nós somos um time e que quanto mais o time cresce junto, melhor fica a situação da vida, né, do casal e da família, isso é de menos. Se vai ser a Sofia, se vai ser o Daniel que vai trazer o cliente, se vai ter êxito, se o Daniel que vai sustentar, se é a Sofia... Tanto faz. O importante é crescer juntos. É o time crescer juntos. Aí aquela frase que por trás de todo homem tem uma grande mulher, nananina não. É ao lado do homem tem uma grande mulher. Ao lado, com certeza. Eu digo que a mulher é a grande bússola do homem, né? Eu falo isso para as minhas amigas, para as minhas irmãs, eu sempre falei. Você que vai direcionar o seu casamento. Tanto é que é a mulher que escolhe quantos filhos quer ter, é a mulher que escolhe onde que vai morar. A gente fala para as minhas amigas todas, se vocês não definirem o futuro de vocês, vocês vão ficar perdidos. Quem define isso é a mulher. Você vai deixar isso na mão do seu marido, tanto é que o marido fala, onde você quer jantar? E tem mulher que acha isso ruim. Para onde você quer viajar? Você quer aproveitar. Para onde você quer ir? Onde você quer morar? É você que vai definir o futuro do casal. É você, mulher, que tem esse poder. E se você não entende isso, você está muito errado.
Vai chegar uma Muitas, vai outra chegar que vai lugar nenhum, achar... que vai direcionar o seu marido, vai falar, ó, acaba com essa, Porque faz eu sei o que é melhor para você. Vende aquilo, vamos viver na praia. Esquece, se você não tiver a posição de mando, de campo, dentro da relação... Protagonismo, não vai, né? Não vai, a relação não vai para frente. Eu já conversei com ele, estou conversando com você, e eu noto que cada um tem as suas habilidades... que se complementam. E nesse dia a dia lá da gestão do negócio, me conta um pouco como que é a sua rotina. Pelo visto, você acorda cedo. A gente acorda muito cedo, né? Lá em casa, a gente acorda 5h30, não porque a gente quer, mas porque as crianças não deixam a gente dormir mais. O que também não é tão ruim, porque o dia vira muito produtivo. Eu gosto de acordar cedo, né? Sim. Então, a gente vai para o escritório, deixa as crianças na escola, já vamos para o escritório, já faz reunião 8, 9 horas. Hoje, a dinâmica do escritório mudou muito, porque antes nós tínhamos 2 sedes, né? Tínhamos a sede do Lago Sul e uma sede no SIG. Hoje a gente trouxe todo mundo para a mesma estrutura, porque o que a gente percebeu é que as coisas funcionam melhor assim. Tinha muita gente home office, pessoas trabalhando de casa sem entregar produtividade, e a gente percebeu que não estava funcionando, né? Gestão, diretoria tinham que estar no mesmo espaço que a operação. E os resultados estão sendo muito positivos, porque tem aproximadamente, eu acho que 5 meses que a gente resolveu fazer essa mudança. E é diferente você sentar com as pessoas, você chamar, fulano, vamos lá na sala agora. Do que você ter que ir para uma sede, pegar o carro, chegar lá, né? O dia a dia fica mais dinâmico. O olho no olho. O olho no olho não tem preço. E às vezes uma ideia surge aqui de uma conversa que você não tem no telefone ou numa videochamada, né? Então, isso mudou muito a dinâmica do escritório. A gente tem ido para dia a dia, assim, para o escritório. O Daniel é mais a captação, ele é o comercial, então ele viaja muito. E eu fico ali à frente da coordenação de equipes, do que precisa cortar. Eu fico mais à frente do financeiro, né? O que tem que mudar, o que dá para reduzir, o que tem que investir, é o marketing. Então, o meu papel hoje é muito mais nessa gestão a grosso modo, sabe? De cuidar de todo o escritório, como olhar de dono mesmo, né? E você gere vários núcleos, vários assuntos diferentes. Me fala mais ou menos assim, quais são os campos que vocês principalmente atuam? No escritório, a gente tem algumas redes, tem um núcleo de audiências e diligências que foi desenvolvido. Vou explicar de forma bem prática para você entender. Ótimo. O escritório ele oferece audiências e diligências para terceiros escritórios ou para empresas que precisam comparecer em audiências. Então, por exemplo, você é dona de uma empresa e você tem 100 audiências em vários estados no Brasil. Antigamente, você tinha que comprar passagem para o advogado ir, estar presente naquele ato. Isso era uma fortuna. Sim. Hoje em dia, você consegue contratar, e a gente tem uma empresa que faz isso, que eu desenvolvi dentro do escritório, onde você paga um valor por uma diligência bem mais baixo, que é R$80, e a pessoa vai lá naquele estado com o meu correspondente e comparece naquela audiência. Então, eu economizo fortunas para o cliente com esse ato, né? E é um produto que a gente desenvolveu no decorrer do tempo, percebendo essa necessidade do cliente que a gente defende, né? Porque o nosso foco hoje é a advocacia corporativa. Então, no decorrer, né, dessa criação, a gente falou, bom, por que a gente não oferece esse serviço? Né, o BPO jurídico de audiência. A gente vai estar em cada estado com representantes para economizar para o cliente. E está dando super certo. Nós temos várias empresas e escritórios que já utilizam esse serviço. Temos outros, como o núcleo de audiências, temos também o núcleo de violência doméstica, tem a Thinking Blue, a Pense Azul, tem outras empresas, são várias, né? Se a gente vão for surgindo falar, ideias e vocês vão plantando, né? Várias Muitas sementes por aí. Sim. Pelo que eu estou vendo, essas sementes realmente frutificam e vão se ramificando aí sem fronteiras. Mas aí o que eu observo, o papel da tecnologia e agora da inteligência artificial. Que aí eu acredito que você tem que fazer um certo malabarismo para aplicá-las e colocar essa gestão humana juntas. Porque uma não tem como andar sem a outra. A gente vive hoje, lá no escritório, o nosso maior objetivo hoje é transformar tudo em IA e trazer o máximo de robôs para executar aquelas tarefas que hoje a gente precisa de 20 meninas para fazer conferências de processo. Eu vou colocar um robô
que vai me dar menos chance de meninas... erro, que vai me dar uma entrega muito mais rápida. Então, nosso foco hoje no escritório, nós temos já 3 desenvolvedores, né, de sistemas. Já temos um sistema funcionando, mas queremos conectar tudo em um lugar só. Isso não é fácil, porque você tem que falar a mesma língua do desenvolvedor, e o desenvolvedor tem uma linguagem diferente, né? Super técnica. Na maioria das vezes ele não tem conhecimento jurídico, então você tem que sentar e falar, olha, o que a gente quer, o que é uma petição inicial, o que é um prazo, o que eu quero que você conecte. Então, assim, é muito interessante a gente ver essa evolução que tá, assim, se você não se adaptar a esse momento, você vai ser derrubado. Não tem mais a opção. Eu falei isso para o Daniel ontem. A gente mandou, tinha uns embargos de declaração, né? Um prazo para fazer. Eu mandei para advogado do escritório fazer. Vamos fazer um teste, né? Ela me retornou com embargos, assim, com os embargos muito incompletos. Sabe aqueles embargos que você fala, nossa, você não mandou nem pro chat GPT dar uma conferida. E aí raso. Bem raso. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, senta aqui. Hoje o meu papel é muito mais do que nem ensinar o direito. Acho que você não tem mais que fazer isso. Hoje em dia você tem curso, pós-doutorado. Conteúdo tem demais por aí. O conteúdo, ele já está focado na IA. Você tem uma pessoa que sabe muito mais que você. Com certeza. A tecnologia, ela já ultrapassou o seu conhecimento. Né? Então, assim, se você sentar... Hoje eu sentei com ela, eu sentei ontem com ela e falei, olha, vamos aprender a fazer uma petição. Lança para o chat GPT quais são os requisitos que a gente quer alcançar, quais são os pedidos, o que a gente não concorda na petição, o que a gente não concorda na sentença, o que eu posso usar como argumento para um recurso, né, caso os meus embargos não sejam admitidos, e por aí vai. E você tem que você tem que saber perguntar para... Esse negócio de prompt pronto é coisa de preguiçoso. Exatamente, eu acho que é isso. É você saber perguntar. O Daniel fala muito isso. Hoje, o que vai bombar no futuro, inclusive, é infoproduto de prompts. Porque o nosso conhecimento conta, claro. É aquilo que você vai fazer. A pergunta certa tem que ser feita para o chat GPT, te dar uma petição completa. Porque se você faz uma pergunta rasa, me dá uns embargos de declaração assim, assado. Ele vai responder rasamente igual rasamente. O nosso papel é instigar e ir ao máximo ali da inteligência artificial e puxar o melhor que pode ser puxado. Que aí sai um trabalho de excelência. Não, e a petição que veio, eu mostrei para ela, falei, olha, você podia estudar anos de direito processual civil, que você não ia saber que esse artigo 9º e 10º aqui do direito de especialidade existia. Então, o chat, ele quebra barreiras, ele te coloca numa situação que você, por mais que você estude, você não vai conseguir bater. Você não vai ter esse conhecimento mundial, transcendental. Não vai. Que a inteligência não transcende. A inteligência, ela transcende. Sofia, considerando que a gente está no mês da mulher, eu quero trazer à tona aqui um pouquinho, falar sobre o núcleo de violência contra a mulher que vocês têm no escritório. Ele nasceu quando? Bom, o núcleo, ele surgiu há mais ou menos uns 5 anos atrás. Né? A gente sempre teve essa intenção de focar na defesa da mulher. E quando, no decorrer de certo tempo, apareceu uma cliente muito interessada na defesa da causa da irmã dela, que havia falecido, e por questões muito suspeitas, quando eu analisei os autos, eu falei, tem uma coisa estranha aqui. Eu peguei o processo para mim, com muito carinho, eu falei, esse caso vai ser o caso, assim, o pontapé do nosso núcleo de violência doméstica. Então, esse caso, inclusive, ele apareceu na mídia, é um caso muito emblemático, porque o marido era um personal trainer, né, que, sei lá, recebia os seus R$1.000, R$2.000 por mês na época, e a Sabrina Nominato era casada com ele, com um salário maravilhoso, uma pessoa super bem de vida, alegre, sabe, que tinha tudo para viver, queria ter filhos, formar uma família. Infelizmente, ela faleceu. Teve a vida interrompida. E por questões óbvias, né? Porque ele tinha um valor muito alto para receber com o seguro de vida, que ela tinha feito em nome dele. Patrimônio, enfim. Isso tudo são questões que estão sendo discutidas hoje no judiciário. Nós queremos muito que essa pessoa, esse homem, vá à júri e, sem dúvida alguma, vamos alcançar esse êxito. Mas essa causa eu peguei com muito carinho para mim, porque no início levantou-se aquela hipótese de suicídio, né? Sempre tem. Eu enfrentei muita dificuldade na delegacia, porque eu peguei delegados extremamente machistas, com uma visão de, tá, mas o que ela fez? Ah, mas quem era ela?
Mas ela não incomodava muito, cara. Eu despachei com, acho que uns 5 delegados, porque houve uma troca constante na delegacia, na 6ª DP, né? Na época lá do Paranoá. E a dificuldade que eu tinha como mulher, defendendo outra mulher que havia sido vítima, Você né? viu na prática Nossa, como que isso acontecia. Eu chegava em casa e falava pro Daniel, olha, eu não sei mais o que eu faço. Quer saber? Vai lá e despacha com o delegado. Porque talvez assim ele respeite quem está do outro lado, ele respeite as provas que existem, que são extremamente pesadas a respeito do cidadão. Mas eu me sentia, sabe quando você fala e a pessoa fica olhando assim, entendi. Não validada. Será que? Era sempre uma dúvida. E eu só consegui que a denúncia fosse oferecida contra essa pessoa depois que eu fui na promotoria, levei um relatório com todas as provas, porque na delegacia eu não obtive êxito. Na promotoria, ele falou assim, entendi, as provas são realmente consistentes. Tem DNA embaixo da unha da vítima, tem gota de sangue no carro do cidadão, tem um histórico impressionante de violência doméstica, onde as amigas narram que ele batia nela, que ela chegava com o braço quebrado no trabalho. Tem um histórico onde um amigo do casal assume que ele chegou aí até a porta da delegacia para tentar acompanhar ela numa queixa, mas ela desistiu porque ela ficou com medo. São tantas... Uma gama de informações. Uma gama de informações. E aí o promotor, graças a Deus, esse promotor falou, não, tudo bem, vamos denunciar. E a partir daí o processo seguiu, né? Mas essa dificuldade ao longo de 5, 6 anos... Sabe? Que dificuldade para mostrar que uma pessoa foi vítima de violência doméstica, que foi assassinada pelo companheiro. Então, assim, até hoje a dificuldade é muito grande. As pessoas enfrentam isso porque tem esse machismo ainda que velado, né? Dentro das delegacias, dos poderes, né? Quando eu estava estudando criminologia, eu vi a questão da revitimização, que é quando a mulher sofre um estupro, um tipo de violência, vai até uma delegacia e lá não dão ouvidos a ela. Mas aconteceu isso mesmo? O que aconteceu antes? Vocês não costumam brigar? Né? O desestímulo, ele vem em palavras, em atos. Isso costuma acontecer com frequência ainda. Então, muitas deixam de ir prestar essas informações, irem lá denunciar por causa disso. E fora o que a sociedade ainda culpa. Você é culpada. Você provocou. Mas como assim você é independente, você paga suas contas? Por que você está numa situação como essa? Manda embora o cidadão. Só que as pessoas não entendem que existe uma dependência emocional. Muito mais forte do que a psicológica, é muito mais forte, às vezes, do que a financeira. Entendeu? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas ela ganhava tanto. Ela não dependia do cara, basta ela chutar, nem tinha filho. Mas ela tinha uma dependência muito forte. Tem muita mulher que sofre a violência psicológica e nem se dá conta que está sofrendo. Só quando já está, assim, extremamente deprimida, que às vezes uma mãe, uma irmã, uma amiga vai lá e tenta reerguê-la e faz ela ver que aí ela leva isso adiante. E quando leva, encontra esse tipo de obstáculo. E é interessante, porque a história meio que se repete. Você vê que o proceder é sempre muito parecido dessas pessoas que fazem acontecer essa violência. Elas costumam se afastar das amigas, da família, costumam chegar com essas lesões e darem indicativas totalmente aleatórias. Bati de Uber. Um dos argumentos dela era, caí, escorreguei no banheiro. Impressionante. É sempre esse relato. E vão se isolando do mundo, já não fazem aquilo, já não tem aquela alegria de viver, aí já começam a falar em depressão, em suicídio. Faltam muito ao trabalho. Muito, muito, muito. Então, assim... Esses detalhes a gente tem que estar sempre observando e cuidar. Olha, se tem alguém do seu lado que está passando por isso, dê força para ela ir à delegacia. Esteja do lado dela. Não diga, não, mas será que vale a pena? O seu casamento, você vai atrás de outro, você consegue outra relação muito melhor e menos tóxica. Não deixe de estimular uma pessoa que está nessas condições. Que foi o que aconteceu com a Sabrina. O amigo do casal chegou para ela no dia que eles brigaram lá, brigaram aconteceu a tragédia. Um mês antes, ou seja, ela tinha a oportunidade de estar viva se fosse um conselho correto. E o que ele fez? Mas quem sabe vocês conversam, é briga de casal.
né, uma briguinha. Não é assim, vá. Se você não está confortável nessa relação, termine e vá até a delegacia, porque ninguém tem direito de tocar em ninguém, de agredir fisicamente ou verbalmente. Quem sofre violência psicológica fala, eu preferia ter tomado um soco, Exatamente. que quebrasse meu maxilar, Exato. sofrer tudo que eu sofri. E E depois que eu me isso, dei conta. né? E era bem isso. Porque você não tem condições, você não é mãe, você não tem condições de ser uma boa pessoa, ninguém vai te querer, você é uma pessoa incapaz, você é feia, você é gorda, e por aí vai. É diminuindo o tempo todo, né? E a pessoa vai perdendo o brilho. Vai esmorecendo. Exato. E aí você falou que demorou uns 6 anos, foi uma verdadeira peregrinação. E eu lembrei de um evento que teve promovido pelo Sebrae, contou com a Maria da Penha, e ela contou a história dela. Porque às vezes, eu nunca tinha parado para analisar, para estudar a história dela. Ela contou que demorou 20 anos para o processo ter o deslinde, porque ela foi desacreditada. Foi preciso o caso ser denunciado internacionalmente. Exatamente. E então que o tal do marido, que deu um pipoco, um tiro de espingarda nela, que na hora que ela só ouviu o estampilho e pensou, o Marco me matou. Só que ela estava ali ensanguentada, ficou tetraplégica, 4 meses no hospital. E hoje ela está sofrendo ameaças e está sob a proteção do Estado. A Sabrina, infelizmente, não teve essa oportunidade, né? Mas a família lutou e luta todos os dias para que eles consigam, né, a justiça em nome dela. É uma tristeza, eu fico muito incomodada. É um caso que me toca porque eu sei das dificuldades, das barreiras que a gente tem que ultrapassar. E por ser mulher, até falei pro Daniel, né? Falei, se a gente for se realmente a gente conseguir o júri, eu acho que é melhor você fazer o júri. Olha como que é, né? Uma mulher capacitada que acompanhou o processo desde o início, se colocando numa posição, mais uma vez, mas será que eu não sou capaz? Não. Daniel falou, você vai fazer, você tem total... Tô arrepiando, com certeza. Total, eu acho que você vai com sangue nos olhos. Você sabe esse processo muito mais do que qualquer pessoa. E uma mulher defendendo uma mulher num júri, se você dependendo do júri que você pegar, né? Você ganha muito mais pontos. E é isso, a gente não pode deixar de lutar as lutas porque, fulano vai pensar, ou porque eu sou mulher. Lute com garra e tente o seu melhor. O resultado vai vir, se Deus quiser, vamos torcer. Mas não deixe de lutar, né? Acho que é isso. E eu acho que uma coisa que é muito importante é cada vez mais a gente falar. É informação mesmo que salva. Porque a gente vê casos e casos. Realmente, tem situações que algumas exceções, algumas mulheres se utilizam dessa legislação para realmente colocar o companheiro em maus lençóis, para se vingar, mas isso é a exceção da exceção. E por isso causa esse tipo de descrédito nos órgãos públicos. Mas a gente tem que olhar para a base mesmo, que não tem nível social. Pega todo mundo. E tem essa questão da dependência emocional, que você já viu que é estrutural. Mas quanto mais a gente falar e bater nessa tecla, e mais mulheres derem mãos umas às outras, isso vai trazendo uma consciência coletiva. Você, por exemplo, eu te acho uma mulher forte, estruturada, mas eu vejo que você vem de uma família que te deu essa base. Eu acho que essa base familiar, ela é fundamental, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente, sabe? Ela falava, e o meu pai também, não dependa de homem nenhum. Corra atrás daquilo que é seu, sabe? E eu acho que isso é muito importante, passar para os nossos filhos também, para as nossas filhas. Porque você ter uma dependência financeira, não que isso seja causa fundante de uma agressão, ou de uma relação tóxica, mas eu acho que te coloca numa posição de desfavorecimento. E não que eu seja contra, eu acho que mulheres podem não trabalhar, é uma opção de vida que eu respeito. Mas eu acho que você ter a sua dependência a um homem, ela pode te colocar numa situação de risco lá na frente, num futuro próximo, né? Então, assim, meu pai e minha mãe sempre falaram, busque o que é seu, não dependa de homem nenhum. Por quê? Porque quando você não quiser mais estar naquela relação, um abraço. Você vai sair inteira. Você não vai... Exatamente. Você acha que você vai me ofender? Não vai. Tchau. Você acha que... Eu acho que é importante as mulheres terem esses princípios bem consolidados antes de entrar numa relação. O que eu não aceito? Eu não aceito desrespeito. Eu não aceito que uma pessoa me xingue, que fale alto comigo, que distrate os meus filhos, me dê indireta. Se você tiver esses princípios consolidados, você não vai aceitar qualquer coisa. E a partir daí, se ultrapassou aquele limite e a pessoa não mudou, cara, sai fora. Sai fora. Pede ajuda para as amigas.
ajuda. Não fica naquela situação. E eu acho que isso é muito importante que seja dito desde pequeno. Porque você vai pegando aquilo ali todos os dias, você fala, cara, eu sei que eu não preciso depender das pessoas, seja homem, seja mulher. Homem e vice-versa, né? Porque tem homem que depende de mulher também. Isso tem. Né? É o fim do mundo, na minha opinião. Mas, enfim, ter essa autonomia, independente da questão financeira, tá? É uma autonomia de espírito, de você saber que você não é ligada a ninguém. Você é você. E as suas circunstâncias e as suas escolhas. Então, seguir, assim, eu acho muito importante. E eu sou muito grata por ter tido essa educação dos meus pais. Eu acho que fez toda a diferença. E acho que graças à minha mãe, especificamente, que sempre foi essa mulher muito aguerrida, muito batalhadora. Ela trabalhava, ela botava dinheiro dentro de casa, ela fazia questão de pagar uma boa escola pra gente. E ela batia no peito, como bate até hoje. São quantos filhos? Minha mãe tem 4 filhos, né? E todos gêmeos. Ela teve 2 gestações de gêmeos naturais, né? E ela é super feliz hoje porque ela tem, além de ter os 4 filhos gêmeos, ela tem mais, sei lá, 12 netos, 11 netos gêmeos também, né? Ai, que trigêmeos. Lá em casa, então, sou eu e a Luísa, o André e a Carol. E a Luísa teve trigêmeos. Eu tive o Noah e a Zoe, a Martina e o Lucas do outro casamento, então considero 4. O André teve o João e o José, que são gêmeos. Eles tiveram também o Túlio e o Theo. E a Carol, minha irmã, que mora na Califórnia, ela teve a Moana e a Mayla. Então, é uma família gigante. Nossa, que lindo! Eu quero até mostrar aqui a cena em que você teve a notícia de que sua irmã gêmea se chama Luísa. Luísa. Vocês são muito parecidas? Nós somos, assim, idênticas. Talvez se ela entrasse aqui, você ia falar, oi, Sofia, tudo bem? Ela é muito parecida comigo. A voz, nós, quando éramos pequenas, era idêntico. Você não saberia. Eu olho as fotos de quando a gente era pequena. Nada. Eu falo, mãe, quem sou eu? Ela, deixa eu ver, peraí, não. Acho que essa é a Sofia. É muito parecido. Mas hoje, como a gente foi crescendo, a gente faz algumas mudanças. Ela tá mais loira, eu tô mais morena. E por aí vai, né? Mas é muito parecido mesmo. Ela é a pessoa com quem eu dividi a barriga, né? Então, você imagina a relação que a gente tem. Ai, que legal. Sou apaixonada. Gente. Quando ela estava grávida dos trigêmeos... Engraçado, eu tinha uma sensação que... Porque ela teve uma perda gestacional, né? No primeiro momento, isso foi muito dolorido. E aí, ela foi abençoada, a verdade é essa, porque Deus falou assim, olha, não é o momento, você vai ter 3 de uma vez. Mas eu tinha uma sensação de que ela estava grávida de gêmeos já, mas não era um negócio certo, eu tinha essa sensação. E aí, quando eu fui a São Paulo... Era sua intuição te contando. Era a intuição. Quando eu fui a São Paulo, e ela, vamos na consulta, eu quero que você participe comigo e tal... Eu já comecei a desconfiar. Eu falei, cara, a Luísa tá grávida de mais de 2, não é possível. Mas eu não conseguia acreditar. Porque é um negócio muito fora do normal, gente. Trigêmeos. Isso é só quando é inseminação artificial. E natural, sabe? É uma pessoa que... eu digo que ela teve muita sorte. E os meninos são muito lindos. Eu sou apaixonada. São meus, né? Porque a gente tem o mesmo gene. E assim, é como se eu criasse os filhos dela e ela criasse os meus. Vocês gente tem têm uma personalidade parecidas? Muito. Assim, eu acho que de todos os 4 filhos, eu sou a mais tinhosa, sabe? A mais brava, a mais... Como é que minha mãe fala que eu sou tinhosa? Eu sou a mais briguenta de todos. Mas a Luísa tem um perfil muito parecido, também a Ariana, né? Então dá para entender que a relação é muito parecida. Mas a Carol, ela é totalmente aquela pessoa da paz. A Carol, a irmã mais velha, a pessoa que chegava no meio das confusões, ela falava, calma, gente, ela hoje é o centro da luz, ela fala que ela que mora fora do Brasil? Ela é a pessoa mais zen do mundo. E o André já era um cara também mais... A rapinha do tacho pegou... Ficou brava. Eu não sei, porque também você tem que crescer, sendo a mais nova, você tem que já crescer com uma casca grossa. Tipo assim, gente, me respeita. Me respeita, eu sou a mais nova, eu sou a caçula, mas... Vocês não vão fazer de mim gato sapato, não. Exatamente, mas assim, é isso. Eu acho que eu sou a mais brava de todos os filhos, mas também eu sou muito leal. Eu vejo assim que... Acho que todo ariano tem isso, é o que eu estava te falando. Acho que ariano é uma pessoa que não guarda nada para si. É uma pessoa direta. Que já isso, fala. Na vida profissional, faz toda a diferença também. Às vezes eu desagrado umas pessoas,
E às vezes eu agrado outras. E faz parte. E faz parte, né? Mas eu noto que você busca justiça, assim, tudo tem um prol maior ali por trás dessa sua postura. Mas aí eu falo, às vezes, claro, eu me arrependo, mas eu prefiro falar e me arrepender do que deixar de falar e, eu devia ter feito aquilo. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai falar, vai ficar vermelha depois, mas vai falar assim, olha, eu penso isso, tá bom? Você não gostou? Tudo bem, desculpa, mas é o que eu tinha que dizer. Você consegue falar desculpa numa boa? Eu falo. Antigamente era mais difícil. Eu tenho uma amiga Ariana que, nossa Senhora. Não, o Daniel fala que pra ouvir desculpa, um pedido de desculpa meu é muito difícil. Mas eu mudei muito isso, sabe? Eu tava com vontade de rir. Mas eu fui amadurecendo. Antigamente eu era muito cabeça dura. Nossa, difícil mesmo. Eu não falava muitas desculpas, mas hoje eu acho que amadurecimento, essa questão da maturidade te fala, não, peraí, você não é tão importante assim, tá? A sua opinião é importante? Mas não tanto. E entenda que você pode estar errada. Peça desculpa e tá tudo bem. Eu melhorei muito nisso, muito. Tem muito a melhorar sempre, né? Isso que move a nossa vida, essa evolução. Quando sua irmã começa a te falar das coisas zens, você tem paciência para ouvir? Pouquíssima. Pouquíssima. Eu não sou aquela pessoa. É engraçado, porque eu tive um filho que é canceriano, né? O Noah é canceriano. Quantos anos o Noah tem? Ele tem 6 anos. Ele veio para mostrar um lado que o ariano não tem. Então, é paciência, um lado sensível. Que você tem que, às vezes, sabe, ter um diálogo que exige um pouco mais de paciência mesmo, sabe? De mostrar o lado das coisas que antes... Você é muito prático. Ariano é assim, é assado e pronto. O canceriano não, mas por que é assim? Mas a gente não pode tentar assim, e, sabe? Então, assim, eu tenho aprendido muito com o Noah. Já a Zoe tem o meu signo, né? Então, a gente... Ela é mais pimentinha. A gente se entende no olhar. Meu Deus, o Noah, o bichinho deve sofrer. Ele sofre. Só que o Daniel faz o contrapeso e ele defende, assim, com unhas e dentes, o Noah. O Daniel tem esse lado sensível também. E não é à toa que ele trabalha com esse tanto de mulheres. Exato. E valoriza tanto. Eu fiquei abismada, assim, e admirei bastante. Mas eu vou te dizer, as mulheres da nossa empresa hoje, acho que o último ponto que eu diria que é importante é a sensibilidade. Hoje elas são extremamente cheias de atitude, são pessoas com autonomia, com força, com dedicação. A sensibilidade é importante na posição de liderança para uma mulher? Mas eu diria que existem outras muito mais e que a gente valoriza lá no escritório. E eu vejo que as pessoas que se impõem, que dão as opiniões de forma mais direta, que exatamente isso, não deixam de dar aquela opinião que elas pensam ser a correta e que não levam para o lado pessoal, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, que é conversar com as pessoas, pedir determinadas coisas sem que elas se ofendam. Nossa, Sofia, isso é uma habilidade que eu desenvolvi, eu não levo para o meu lado pessoal e eu noto como isso me ajuda nas minhas relações. Nossa, mas para mim é muito difícil lidar com uma pessoa que se ofende com uma conversa. Olha, eu não concordo com você. Nossa, a pessoa ela leva para si o não concordar, mas não, é o assunto. Eu não estou discutindo a sua competência, eu estou discutindo o meio termo aqui que a gente pode chegar. E eu vejo que as pessoas hoje emocionalmente não estão estruturadas e preparadas para isso. Mas muitas demissões vêm porque as pessoas não estão preparadas emocionalmente. Não tem esse traquejo para permanecerem nos empregos. Nos últimos meses, a gente perdeu pessoas muito, muito boas no escritório por falta de capacidade emocional, de digerir uma crítica natural de qualquer ambiente profissional. Isso só faz a gente crescer quando a gente escuta. É impressionante, assim. Às vezes dói. Então, eu acho que isso daí tem muito também da sua criação, né? Se você já teve irmão, se você já passou, se você já foi ofendido, se você já sofreu bullying dentro de casa, você cria uma casca grossa e você passa a entender que críticas, que uma pessoa te diminuir não é porque... Ai, meu Deus, acabou o meu mundo, é burnout, acabou, vou pedir demissão. Não, faz parte ter discordância, faz parte uma pessoa olhar para você e falar, você está errada. Ou te exigir
uma entrega mais elaborada. Exatamente. Porque aí a gente só melhora. Exato. Quando eu resolvi abrir minha cabeça para as críticas, não levar para o lado pessoal, que demorou, foi muita terapia. Muita. Mas eu dei um boom na minha vida. É. Abriram-se portas, Exato. eu comecei a me relacionar com todo mundo. Aí tem gente que fala, nossa, você não tem amor próprio, não tem isso, não tem aquilo. Eu falo, olha, não é questão de amor próprio. Eu quero resolver. Exatamente. A praticidade, isso é uma característica minha. Eu sou muito prática, objetiva. É isso que tem para fazer, vamos fazer. Tanto faz. Mas o caminho tal. Vamos resolver. Independe do caminho. Vamos pegar o caminho mais curto, óbvio, porque a gente quer chegar mais rápido. Mas se não der para pegar também o mais curto, porque é perigoso, vamos por aqui. Risco, vamos pelo mais chegar. longo mesmo, mas vamos na raça que vai dar certo. Eu sou essa pessoa, eu gosto de resolver as coisas. Mas como você está falando desse time, eu tenho certeza que essas mulheres entraram de um jeito, fizeram uma caminhada e adquiriram, melhoraram a performance, desenvolvendo essas habilidades. Com certeza. E às vezes é a necessidade que faz a gente... É a necessidade, com certeza. Eu acho que também essa sede e essa vontade de vencer. Que se você não tem, tanto faz. O Daniel fala muito isso. Às vezes eu quero que uma pessoa vista a minha camisa, mas aquela pessoa quer vestir a sua camisa? Eu acho que não. Depende muito dos propósitos, dos objetivos daquela pessoa. Se ela quer alcançar aquilo, ótimo. Ela tem o papel certo. Se você deu um papel errado para uma pessoa que não quer vestir aquela camisa, você acabou de demitir aquela pessoa. Ela não vai seguir no seu escritório. Porque você deu a ela uma posição que ela não queria. Apesar dela ter capacidade... Não se sentir merecedora. Mas emocionalmente ela está pronta para aquela posição. Se ela não estiver pronta, esquece. Nem adianta. Não adianta. Nossa, isso aí é algo que daria outro podcast. Nossa, o que a gente aprendeu nesses últimos meses lá no escritório. Muita. Esses últimos meses foi o da junção. Foi a junção. E aí, o que a gente percebe também, porque mudou a estrutura. E muda-se a mentalidade. Porque é o olhar do dono, né, que engorda o gado. E é de fato isso. O dono tá lá, ele tem essa visão. Você vai se adaptar a essa visão? A visão é guerra, batalha e luta. A gente vai vencer tudo que a gente botar nessa mesa. É pra vencer, não é pra e se der certo. Não, vai dar certo. Se você não tem essa mentalidade... Você não vai se adaptar a esse espaço. Mas não é o meu perfil. É burnout. Porque eu tenho muito trabalho. Porque os meus filhos... E aí você começa a trazer para dentro do trabalho questões pessoais. Se você não souber dividir, né, vida pessoal de vida profissional, você não vai dar certo em lugar nenhum. Nenhum. A vida exige traquejo, jogo de cintura. Exatamente. E é interessante, porque quando a gente tinha essa história do home office, de duas estruturas, das visitas esporádicas àquela sede, o que a gente percebe? As meninas pouco estavam na estrutura, chegavam dizendo que estavam com burnout. A gente foi descobrir depois que estavam trabalhando em 2, 3 escritórios. Olha só. Querem abraçar o mundo, ganhar muito dinheiro, entre aspas, porque provavelmente isso é ganância, não é nem ambição. E assim, a gente não pode impedir. Cada um, né, o advogado, não é seletista, você tem a sua própria PJ, vai seguir do jeito que você quiser. Mas saiba que os resultados não serão os mesmos. A produtividade não tem como ser a mesma se você está trabalhando em 3 escritórios. E se você quer vencer nesse escritório, você tem que mostrar resultado. Você só mostra resultado estando lá, fazendo acontecer, trazendo coisas diferentes. Você não tem como dedicar energia a 3 escritórios e ser uma boa profissional. Em todos. Não vai. Não vai. E eu acho que a parte importante dessa gestão que eu aprendi nesses últimos anos tenha pessoas extremamente capacitadas e qualificadas à frente dos postos. Né, seja na controladoria, né, no setor de protocolos, no nosso caso, no setor de peticionamento, nos sistemas, IA, marketing. Coloque as melhores pessoas que você puder colocar, né, em acordo também com o seu, né, com o valor financeiro que você tem para investir, mas busque os melhores e invista em inteligência artificial para que tudo aquilo ande sozinho. E tenha um boost. Com essa gestão de pessoas boas. Se você colocar uma pessoa mais ou menos ali, essa pessoa vai contaminar todas as outras. Aquela coisa da fruta podre que passa para os outros. Pensa numa lição que a gente aprendeu também. Mas vamos manter a fulana porque ela é boa nisso, mas naquilo ela não é tão boa. Ela estragou o resto disso aqui e a gente perdeu pessoas muito boas que acabaram se contaminando com ela. É um modo, é uma visão que ela tem estragada do negócio e ela passa essa visão para todas as outras. Para você voltar nisso daqui, você esquece, vai ter que mandar todo mundo embora. Tá todo mundo contaminado. A mulher, então, ela tem que buscar essa independência financeira.
Lá no escritório, você já se deparou com várias pessoas, porque é majoritariamente mulher, vamos dizer que são mulheres. Só tem mulher lá. O único homem é o Daniel e o estagiário da TI. Só. Oh, gente, o resto é tudo ali. Só o estagiário. E nessa questão, sabe o que eu vejo muito a diferença? Aquelas que se vitimizam, que não têm foco, que não conseguem fazer nenhuma coisa direito e acabam adoecendo, mas por conta das suas próprias escolhas. Sim. E as que resolvem arregaçar sua manguinha e se tornarem protagonistas e botar para quebrar. Porém, quando essas mulheres estão em casa, são casadas, têm namorados e parceiros, qual que é a sua visão? Como que essa mulher deve se portar? Porque minha mãe sempre me falou, Joyce, tenha o seu dinheiro e a sua independência financeira. E isso ficou muito forte na minha cabeça. Sim. Meu primeiro casamento, eu fiquei um tempo sem trabalhar, estudando para concurso. Eu te digo que foi a pior fase da minha vida. Não por conta dele nem nada, mas eu emocionalmente adoeci. Sim. Tive depressão, não me sentia produtiva, colocava as minhas piores roupas. Foi um desastre, mas ainda bem que eu estudei e estou colhendo os frutos dos meus estudos. Mas qual que é a sua visão com essa questão da independência da mulher? Eu tenho um pouco de preguiça em relação a esse discurso do vitimismo. Eu acho que a mulher, hoje, ela faz o que ela quiser fazer. Ela alcança o cargo que ela quiser alcançar, dependendo da dedicação que ela vai dar àquilo, né? Então, assim, lá em casa eu sempre falei pro Daniel, o meu dinheiro é meu e o seu dinheiro é nosso. Adoro. Por quê? Porque o fato de você ter a sorte de ter uma mulher do seu lado que vai à luta, que além de cuidar de casa, das compras, do mercado, das funcionárias, de cuidar da escola dos meninos, de pegar, ela ainda dá conta de ter o seu próprio negócio, de ter as suas empresas, de ter um faturamento, isso não impede que você seja o homem da casa. E é você que tem que pagar as contas, o homem que tem que pagar. E a gente adota essa moda antiga lá em casa, é meio híbrido, sabe? É metade moda antiga, que eu quero ser tratada como uma dama, eu não quero ter que me preocupar com as contas da casa, eu não quero ter que me preocupar com o aluguel, eu não quero ter que me preocupar com o básico de uma casa, as escolas das crianças. Agora, o que eu conquisto do meu dinheiro, eu faço bem entender. Por quê? Porque eu optei por abrir mão do meu tempo também e dedicar a uma empresa. E não só uma, várias empresas, porque a casa é empresa, tudo que a gente cuida como mulher demanda uma gestão. Demanda muita energia. E ele super concorda, acho que eu dei muita sorte porque o Daniel tem essa visão também. Ele sempre falou, amor, você não precisa trabalhar, você não precisa trabalhar, o caramba. Eu vou trabalhar, eu vou pôr dinheiro dentro de casa quando eu quiser e quando eu entender que eu devo colocar. Eu acho que isso é importante, mas porque você sendo mulher... Ele prospera também por causa da sua prosperidade. Exatamente. De certa forma, por mais que essa frase pareça impactante, você também está enriquecendo em todos os sentidos. E quando fala assim, mas nossa, que egoísmo, você não paga nada. Não, eu pago o que eu quero pagar. Aquilo que eu opto por pagar, é claro que eu dou presente para os meus filhos, eu dou presente para o meu marido, eu compro viagens, eu faço o que eu quero fazer. É diferente você fazer aquilo que você quer fazer e aquilo que você tem que fazer. Sim. O homem tem que prover. E se você tem do seu lado um homem que não faz isso, você está com o homem errado. Essa é a minha opinião. Tá? E assim, eu sei que pessoas discordam, mas eu acredito que o papel do homem, e por isso que eu acho que a mulher também tem essa parte de bússola, de guiar e definir o futuro do casal e da família. Se você tem do seu lado uma mulher muito forte, muito foda, que vai te colocar pra frente, que vai levar os seus negócios pra frente, que vai te ajudar a ser o homem que você é, você vai que prosperar. vai te dar essa base dentro de casa, que vai cuidar dos seus filhos, que vai ser motorista, que vai ser tudo e ainda ser uma empresária. Meu amigo, você tem o suprassumo da mulher do seu lado. Você tem que valorizar ela ao máximo, ao máximo. Essa mulher é o melhor dos mundos. Então, cuide bem dela. E não exija que ela divida contas com você de forma igualitária ou em acordo com o que ela ganha. Ela ganha esse valor e ela vai economizar, ela vai fazer o que ela quiser, vai comprar uma casa, vai fazer investimento, vai viajar, vai fazer o que ela bem entender com esse dinheiro. Mas esse dinheiro não pode ser contabilizado lá no final do mês para pagar as contas Não, isso é papel do homem. Com todo o respeito do mundo. O homem é quem tem que prover. E eu acho que o papel da mulher é completo mesmo. Ela cuida de tantas coisas que o homem não consegue cuidar.
Na maioria das vezes, eu não estou falando da exceção, não, que eu sei que tem exceção. Existe. Mas a regra é, a mulher dá conta de tudo, multitarefa. Ela leva na escola, ela cuida, ela leva, faz as compras, ela tá vendo a casa, ela não sabe. Tudo é a mulher. Confere o dever de casa, Confere vê como é que o o filho dever. está evoluindo na escola, participa de reunião. Eu levo pra luta, eu levo a natação, eu pego na escola. Claro que o Daniel faz isso uma outra vez e as crianças amam. Né? Mas, assim, o papel fundamental da mulher, ela já exerce com excelência e ainda consegue trazer dinheiro para dentro de casa. Meu amigo, essa mulher aí, ela é... Nossa, cuida dela. Porque É uma joia, é uma preciosa. joia. É uma joia. E, de certa forma, esse homem provedor, ele também é provedor porque essa mulher dá estrutura para que ele seja provedor. E ele tem que saber reconhecer que se ele está feliz e está ganhando bem, de certa forma, essa prosperidade toda vem porque tem uma mulher ali do ladinho fazendo muita coisa. Eu acho que se você tem do seu lado um companheiro muito fiel, que te apoia nas suas decisões, eu acho que isso é muito importante também. Se você pega um cara muito machista, porque não tem que trabalhar, porque aí, talvez não eu vale a pena. pago tudo. Não, deixa eu te falar, você pode pagar tudo, mas ainda assim eu vou ter o meu dinheiro. Vou ter o meu espaço. Vou ser valorizada com por Daniel, você, pela sociedade. Eu dei muita sorte, né, com o Daniel, porque é aquela frase da Rita Lee. Eu acho muito, muito legal. Sexo é escolha, amor é sorte. Eu encontrei o Daniel, eu dei sorte porque ele é um homem excepcional, ele apoia tudo o que eu busco fazer em relação a coisas que não estão voltadas ao escritório. Eu tenho hoje as minhas empresas, né, que faturam muito bem, inclusive. Eu até estava me pegando ontem, falando, gente, como é legal. A gente construiu uma história. Né? As suas empresas, por curiosidade, são do ramo jurídico também? Não, são empresas voltadas para um ramo totalmente aleatório. É uma escovaria, né, que eu trouxe de Porto Alegre, uma franquia, e eu já estou na 4ª unidade. Então, eu já tenho 60 funcionários que não são os funcionários, colaboradores, né, que não são os mesmos do escritório. Eu tenho uma outra gestão, e é uma gestão totalmente diferente, porque são pessoas com outro tipo de educação, né, mas foi muito legal, porque lá atrás eu falei, amor, eu vou investir nisso, não sei se é o caso, porque isso daqui me toma muito tempo, o escritório me toma muito tempo mesmo, né, mas eu falei, eu quero investir em outra coisa que não seja focada no direito. E deu muito certo, tem dado. Eu tenho faturado, cada empresa me dá um faturamento de 200 mil mês. Isso Ótimo. É muito legal, né? Porque você vê o crescimento e você sabe que a tendência é só melhorar, porque você vai focando, né? Quanto mais alto vai sendo os degraus que você vai andando, vai subindo, você vai visualizando uma montanha maior. Então, eu vejo que eu vou alcançar bons voos e graças ao apoio do Daniel. Né? Eu acho que se não fosse o Daniel me dando esse suporte também e falando, aqui a Sofia vai estar ausente por um período, até que isso daqui fique girando 100%. E só gira 100% porque eu coloco pessoas muito capacitadas aqui na gestão. Eu tenho uma gerente hoje que eu amo de paixão, que é a Carme, que ela faz, eu falo para ela, você é o meu braço direito, esquerdo, tudo, é o meu corpo dentro das minhas empresas. Claro que eu quero mantê-la eternamente comigo, vou remunerar muito bem para isso, mas eu sei que se eu não tivesse a Carme hoje, talvez eu tivesse que abrir mão disso daqui para estar lá dentro, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que tem que ter pessoas capacitadas, boas nessas posições. Essa aqui, então, é a empresa. Essa daí. Eu não sabia que você empreendia nesse ramo, então, muito bom saber. É um ramo totalmente aleatório, mas eu me interessei muito, né? Quando eu visitei Porto Alegre, eu vi a franquia, eu achei de uma conhecer, vegano. Elegância muito grande, porque em Brasília a gente não tem um produto onde você faz escova. Por R$55? Qual é o lugar hoje que você faz escova por R$55? Não tem. Com lavagem, escova e babyliss. Porque hoje você senta nesses lugares para fazer, eu acho absurdo, porque eu lavo o cabelo dia sim, dia não, eu malho, então, inclusive assim, eu sou uma pessoa dos esportes, eu gosto de fazer. E aí eu vou fazer uma escova que me cobram R$150 nos salões convencionais. Às vezes ainda puxam o nosso cabelo, não temos um bom tratamento no lugar. Aí eu falei, gente, quer saber? Vou trazer um negócio para Brasília, eu acho que é muito inovador, tão inovador que a gente já está na 4ª unidade. Então já dá a dica, passa aqui para o público o Insta da sua escovaria. A minha escovaria é a Blow, né, Blow Brasília. Já estamos abrindo a 3ª unidade agora no Sudoeste, estou buscando um ponto no Noroeste. Mas é isso, é um negócio que também foi crescendo de uma vontade incansável de crescer. Eu não paro. Eu olho e falo, mas aqui o escritório só isso, né?
Só tudo pequeno, isso. um escritório com um monte, 100 mil processos. 150, mais de 150 mil. Não, 150 mil processos, 60 meninas para administrar. Não, isso não é suficiente. A Sofia quer mais 60 mulheres, Que também mais é do ramo, 4 assim, empresas. ligado ao feminino. Olha que interessante. É muito isso, voltado. A gente, inclusive, no final do ano, nesse ano passado, a gente presenteou todas elas com uma experiência, né, de massagem, tratamento. Porque eu acho legal as mulheres se valorizarem, elas saem de lá tão bonitas, tão felizes. Elas chegam, nossa, como eu tô saindo bonita daqui. É legal ver esse lado da mulher valorizado. E a mulher, às vezes, só quer isso mesmo. Ela quer ficar meia hora fazendo uma massagem no cabelo, sair bonita e ser vista, né, com essa visão de, putz, como ela é bonita, como ela é inteligente, como ela é respeitada, como ela é poderosa. Mas para isso elas têm que se impor, né? Eu acho que é isso. Ai, a gente tem que aprender isso com você. E eu acho que uma das suas missões é trazer isso aqui para a mulherada. Mulheres, se imponham. Vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam. Acorda para a vida, minha filha. Respeito, auto-respeito, autovalorização. Se olhar no espelho e entender que você é única dentro das suas circunstâncias. E tanto faz o que os outros digam. Se você não tiver essa confiança em você... Os outros não vão ter. Quem vai ter? Então, assim, eu vejo muito essas mulheres, mas a minha relação não foi pra frente porque eu... Mas você se impôs, você falou pra ele, olha, eu não admito isso. Porque o Daniel é o seguinte, eu falo pra ele, a nossa relação não acaba. A gente fez um pacto. A gente vai ficar casado até o fim da vida, não é? Então, quando a gente começou a enfrentar aquelas primeiras crises dos 7 anos, pesadas, que a gente chega a falar, nossa, mas será que é isso? A gente vai se separar? Eu cheguei pra ele e falei, olha, não tem opção. O nosso foco é seguir junto. E quando a gente muda o foco de, mas será que vai dar certo para vai fazer dar certo? É diferente. Acabou. Você vai fazer o possível e impossível. Eu vou aprender a lidar com aquelas dificuldades da relação, eu vou aprender a lidar com as manias, vice-versa. E a gente vai se respeitar e vai dar um jeito. E é interessante isso. E ele falou, até ficou surpreso quando eu falei isso pra ele. Você me ensinou a visualizar a relação de outra forma. Porque não é uma sociedade que você desfaz da noite pro dia. Não. Você tem uma família. Pacto, Você tem muitas negócios. vidas envolvidas. E assim, não é uma opção. Se a gente sabe que a nossa sintonia é boa, que a gente se respeita, que a gente tem admiração pelo outro e que a gente tem uma vida maravilhosa pra ver pela frente, você não vai abrir mão disso. Não tem opção. A gente vai seguir junto até o fim da vida de mão dada. Ainda que a gente quebre o pau várias vezes, que a gente discuta, que a gente durma brigado, no dia seguinte é olhar no olho e falar, aonde a gente vai junto agora? Onde que a gente muda? Qual detalhe a gente pode melhorar para chegar no nosso objetivo em comum? E assim, ele fala, a Sofia é brava, ela não dá nem opção. Não, meninas, não deem opção. O homem tem que ser direcionado. E outra coisa, não tem essa opção de, mas será que a gente vai dar certo? Ou a gente vai seguir dando certo e o foco é esse, ou nem começa. Ou a relação não tem nem que seguir. Isso você está colocando... nas condições normais de temperatura e pressão. A gente está tirando os casos tóxicos disso. São relacionamentos saudáveis. Numa relação saudável, onde as pessoas se respeitam, isso, onde elas têm admiração. Que tem amor mesmo, mas que agora, tem os desgastes da vida do dia a dia. Se você tá numa relação ruim, sai fora. Você nem pensa 2 vezes. E ruim, assim, ela não precisa ser a ponto de ser agressivo. Não, é uma pessoa que não cresce em nada. É uma pessoa que te suga energia, que exige que você pague a conta no final do dia. Não. Para, né? Já basta todas as preocupações que eu já tenho que ter. Você ainda quer sentar comigo e falar, vamos dividir o cafezinho? Não. Não vamos, não. É isso aí, nossa. Eu tô vendo você é uma menina prodígio. Entrou na faculdade com 16 anos. Seu marido, você conheceu ele com quantos anos mesmo? Porque você é nova. 15 anos de casada. Eu conheci o Daniel com 19 para 20 anos. Eu era muito nova, mas eu sempre tive uma maturidade... Assim, minha mãe sempre falou, a Sofia tem a alma de velha. Eu sempre fui essa pessoa mais velha, na visão mesmo, né? Então, quando eu conheci o Daniel, eu lembro que a gente se olhou e eu falei, caramba, deu merda. Na hora, eu identifiquei que eu tinha conhecido a pessoa da minha vida. Olha que loucura, né? A gente fala isso... Ele falou isso pra mim também depois, e a gente se encontrou. Tanto é que no mesmo dia a gente saiu pra jantar... E aí, a gente saiu pra jantar, a gente só conversou. Eram 11 horas da noite, o garçom chegou e falou assim,
a gente já vai fechar o restaurante. Vocês querem pedir alguma coisa? E a gente começou a rir. Falou, não, então deixa. A gente só... Sabe aquele encontro mesmo de muitas vidas? De almas. Então, assim, a minha relação com o Daniel, eu acho que foi primordial também para chegar onde eu cheguei. Né? Porque também não tem esse negócio de, mas ela tá desprezando a relação, tá desprezando o homem. Não, pelo contrário. Se não fosse o Daniel e a nossa relação em conjunto, eu não tinha chegado onde eu cheguei e ele também não tinha chegado onde ele chegou. Não tem isso de uma pessoa vai mais longe. Não tem. O casal certo vai muito mais longe do que uma pessoa sozinha. Nossa, que bonito de ouvir isso. Olha, a gente está chegando aqui no final do episódio. Eu sei que você foi sendo construída ao longo da sua caminhada, teve muita maturidade. Em homenagem às mulheres, qual é a sua visão de uma mulher de sucesso? Fora todas essas... Não, antes disso, eu quero voltar. Eu quero imaginar, tem que fazer essa pergunta, como que você é na cozinha, nas plantinhas? Você tem um chihuahua, eu também tenho um chihuahua, o meu é Pipo. Ai, meu Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou muito família, eu amo. É uma das coisas que eu não abro mão. Momentos em família. Finais de semana eu pego as crianças, a gente vai mexer com planta, a gente vai pra piscina. Eu te vi colocando a mão na massa com as crianças sentadas no chão, desenhando. A gente cozinha, a gente vai pintar a parede. Eu sou essa pessoa hiperativa com as crianças. Eu gosto de fazer. O Daniel fala, você não para, não? Você não é recreacionista. Eu falo, amor, eu tô fazendo isso pelo meu prazer. Não é pelo deles, eu gosto, sabe? Sério, eu tenho dificuldade na brincadeira, eu me em brincar. Divirto, não. Aí eu vou pro Google, a gente vai, eu falo, o que a gente vai fazer hoje? Aí a gente começa a criar. Eu tenho essa mente muito criativa e eu adoro fazer isso com eles. Os meninos amam também. Mas assim, cozinhar, amo também. Amo cozinhar. Era essa a receita de sucesso que eu queria que você falasse. Porque as outras já estão muito nítidas na rede social, mas eu quero ver essa daí, dos bastidores. Você cozinha. Qual que é o prato que você mais gosta de cozinhar? Nossa, eu gosto de cozinhar tudo. O Daniel fala, amor, faz o estrogonofe que lembra minha mãe. Porque a mãe dele faleceu, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas ele fala, tem um estrogonofe que você faz que é como se eu estivesse comendo com a minha mãe. E aí, toda vez, chega o final de semana, o Noah e o Daniel falam, mãe, faz aquele estrogonofe. Aí o Daniel sempre é apaixonado pelo meu estrogonofe. Mas eu gosto de cozinhar tudo, absolutamente tudo. Eu gosto de inovar. Às vezes a gente chega e fala, vamos fazer uma coisa nova? Aí eu pego lá, eu amo frutos do mar, né? Polvo, peixe, a gente cozinha de tudo lá. Eu vi que vocês viajaram, pescaram um peixe gigantesco. E você lá toda empolgada com esse peixe. A gente gosta. Mas assim, a parte de cozinha, eu queria poder aproveitar mais, mas durante a semana é muito corrido. Agora, no final de semana, um dia eu faço um hambúrguer, eu faço alguma coisa em família, porque eu acho que isso une muito, sabe? É um momento que a gente... Aí eu chamo, Noah, vem com a mamãe, vamos cortar o pepino. Aí a Zoe, eu quero fazer o tomate. Cada um tem a sua faquinha com o nomezinho, assim, que aí eles vão cortando. É muito legal. E, claro, é uma faca que não tem um corte muito afiado, mas eles já sabem manusear, então eu vou ali do lado. O Daniel fala, você é louca. O Daniel é muito... Você fala assim, ele é muito com segurança, o Daniel é o cara mais rigoroso. Mas eu falo, amor, deixa eles cortarem, estão comigo. Vai ser só uma lasquinha que vai tirar, assim, um pedacinho. Aí ele morre, né? Ele falou, como é que você fala um negócio desse? Não, mas é bom, eu amo. Esses momentos de família, assim, pra mim, são insubstituíveis. Eu não abro mão. E eu sei que você também é muito ativa, gosta dos esportes. Tem algum esporte que você tá enveredando agora, assim, uma novidade para você? Então, eu sempre amei esportes. Na verdade, isso faz parte da minha essência. Meu pai e minha mãe sempre investiram muito em esportes. Eu estudava no Mackenzie e, na época, eu lembro que eu nadava 3, 4 horas por dia para competição mesmo. Eu lembro da Analice. Sabe que é um insight que veio? Ela tem a cabeça tão boa assim, por causa dos esportes. Gente, você é muito criativa e tem muita energia. Se você não extravasa... Terapia. A natação é uma terapia, porque eu lembro de dar 300 mil braçadas todos os dias, porque era um treino muito intenso, para competição mesmo, de Olimpíada, né? E aí eu ficava horas na natação, nadando crawl. E a gente fica ali fazendo terapia, né? O que você faz? Aqui, olha isso, gente. Você não estava se segurando. Não, essa aqui não é você, não. Não, mas eu comecei a fazer, tem acho que mais ou menos um ano que eu comecei a fazer wake surf, e é um esporte maravilhoso, de uma sensação de liberdade que não tem como explicar. Eu acho que isso leva muito para os lados profissionais, né? Para sua vida pessoal. Porque você tá ali em cima da prancha, você tem que superar, você tem que perder o medo de cair, de tomar um tombo. Dá de cara com a água. Dá de cara com a água. E pode acontecer mesmo, mas você sabe que você vai conseguir. É você focar
nos ensinamentos e falar, vai dar certo. Eu vou Pode fazer ser que não dê, mas você tentou. Então, que a nossa cidade não tem mar, mas tem não lago. tem lago. Eu adoro fazer o wake surf. Wake surf. Você também está fazendo jiu-jitsu? Eu faço, Sempre foi do jiu-jitsu ou é novo? É novo, mas assim, é novo. Eu faço há um tempo, mas aí eu engravidei, tive que parar. Aí depois, então assim, ainda sou faixa branca, tô aprendendo, né? Mas é um esporte que eu gosto. Na verdade, eu gosto de todos os esportes. Não tem um que... Não tem um que eu fale, nesse esporte, como a gente cresceu nesse berço de... Meu pai botava a gente pra correr marotinha com 3, 4, acho que muito fofo. Meu pai, desde pequeno, botava a gente pra correr dentro do campo de casa. Falava assim, filhas, eu quero que vocês treinem pra marotinha, porque a gente queria ganhar a bicicleta. Tinha uma, eu não sei se ainda tem, mas eu acho que tem. Quem ganha em primeiro lugar ganha uma bicicleta. Eu não sei. Tem. E aí, porque eu vi esses dias um anúncio falando, fulano ganhou a bicicleta. Então, a gente fazia isso em casa, meu pai treinava, e a gente ia correr a marotinha. E a gente ganhava a bicicleta, porque o nosso foco era ganhar a bicicleta e a medalha de ouro. E deu muito certo. Eu acho que a questão dos esportes, ela te traz essa visão muito ampla de saber perder, de saber ganhar, porque também não é só saber perder, você tem que saber ganhar. Tem que né? ser competitivo também. E é muito interessante. Eu não abro mão dos esportes dos meus filhos, eu levo para o jiu-jitsu, eu levo para natação, eu faço questão de fazer isso. Todos os dias tem um esporte que eles fazem, né? O Noah tá amando futebol, a Zoe gosta do balé, mas agora já tá enveredando para a parte da ginástica. Mas, assim, tem que ter. Esporte para criança é saudável e para o adulto também, é indispensável. Né? Indispensável para cá, para o psicológico, para você entender os seus limites, ultrapassar barreiras. Eu lembro que eu fazia triatlon no lago, que era travessia. Triatlon. Era travessia, a gente com 10 anos, né? Já competia, fazia primeiro a travessia, fazia a corrida, depois a travessia do lago, e voltava, pegava a bicicleta e ia fazer, acho que mais não sei quantos quilômetros. E eu lembro de estar atravessando o lago, naquele lago escuro, e eu pensando, gente, que loucura. Onde eu tô? Que medo. Será que não vai vir um jacaré? Eu morro de medo de água escura, que eu não posso entrar. Mas aí eu tinha que vencer essa barreira. E eu lembro de superar isso enquanto nadava e olhava a adversária do meu lado. Eu falava, não, se ela tá nadando, eu vou nadar. E eu quero chegar em primeiro. Eu sempre tive essa necessidade de vencer. Eu não sei porquê, mas... Não era nem aos outros, era a si mesma, né? É assim mesmo. Cara, tanto faz se eu vou ganhar em terceiro, em segundo, em primeiro, mas eu vou chegar até o fim dessa competição. Não tô Espero aqui pra desistir e ter que voltar. É. Só o caminho de voltar já era o caminho de chegar. Então, assim, eu tenho essa memória do esporte e eu não abro mão hoje, porque eu acho que é terapia pura. Todo e qualquer esporte que eu faço hoje, até malhar, nossa, é um momento que eu tenho pra mim, pras minhas reflexões, e quando eu tô ali, eu tô me superando em alguma coisa. Eu acho que é isso, é você se superar não só na vida pessoal, mas profissional, pessoal, amorosa, vencer as barreiras do dia. Nossa, eu ia te perguntar qual era a receita da mulher de sucesso, mas eu acho que essa você já me respondeu, já me deu um spoiler da minha pergunta. Não, acho que a receita... Não tem receita, né? Porque não é meio clichê isso daí. Mas vamos pensar esse assim... estigma de, a mulher perfeita, não tem, o dia né? da mulher. Não, sabe o que tem? Tem Pronto. uma mulher que busca, acima de tudo, alcançar os objetivos claros que ela tem, que se impõe nas suas vontades e naquilo que ela objetiva, né? Porque você tem que se impor. Se você não se impuser, alguém vai passar por cima de você. Alguém vai. Né? Por quê? Porque essa pessoa, ela resolveu fazer aquilo que você não está fazendo. Então, para mim, é isso. É você ter os seus objetivos claros, os seus princípios. É você não se rebaixar a ninguém. E buscar alcançar com atitude, com dedicação, com esforço. Porque não tem caminho fácil, a verdade é essa. Se alguém te vender caminho fácil, esquece, você está no caminho errado. É um golpe, é oportunismo. É um golpe. Você vai chorar no caminho, você vai brigar, você vai quebrar relações, você vai romper várias relações ao longo do caminho. Mas isso vai te deixando mais forte, acredite, se quiser. Você vai se tornar uma mulher de muita força por conta dessas relações rompidas. E siga firme. Saiba que você tem que ser uma pessoa do bem também. Não adianta também você ultrapassar todo mundo, derrubar quem tiver que derrubar. Não, pelo contrário. Faça isso com princípios
e você vai alcançar o que você quer, eu tenho certeza. Nossa, Sofia, muito obrigada. Essa conversa foi muito rica. Para muitas mulheres, mas para mim também. Olha, eu sou meio medrosinha com os esportes. Não, vamos fazer. Não tô me arriscando. Vou te chamar pro wake surf. Não me arrisco. E eu sinto, tem alguma coisa aqui que já estava me avisando. Joyce, você está fazendo só musculação. Você pode fazer outros esportes, você pode se arriscar, pode desenvolver potencialidades. Com o seu filho, você acha que você não sabe brincar, mas você deve sim, porque ele tá viciando no videogame. Você deve pegar esse menino pela mão, levar ele para praticar esporte. Então, eu tive muitos aprendizados. A sua visão como gestora, a sua fibra, a sua visão como esposa, de colocar o cara ali no papel dele de provedor e de também tomar as decisões. E às vezes você tem vergonha de fazer coisas pelo medo de errar. Ai, mas será que eu vou cair da prancha? Cai, levanta. Será que eu vou errar na hora de fazer tal esporte? Deixa errar, você só vai aprender errando. Não tenha vergonha de errar. Saiba que o seu crescimento está nos erros. Isso eu aprendi muito na empresa. Foi errando que a gente cresceu. Quantos erros a gente cometeu ao longo desses últimos anos, dentro do escritório, dentro das empresas que eu construí. E só com eles eu evoluí. A ponto de falar, meu Deus, eu tinha que errar assim. Eu tinha que aprender com essa lição, com essa dor, que era importante passar por isso. Então, não, eu vou desistir porque eu passei pela primeira queda. Não. É aí que você se fortalece. Vai para a próxima. Eu consegui subir agora, mas não estou conseguindo dar a volta na prancha. Vai, tenta que você vai conseguir. Você vai cair de novo, mas você volta para a prancha. Ai, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu acho que esse encontro foi até uma providência meio que divina. Porque às vezes a gente vai recebendo os recadinhos da vida e vai ignorando. E aí, de repente, chega assim, ó, pá, impactante, já jogando a real na nossa cara. Mas muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi uma honra. Foi Adorei muito te legal. conhecer pessoalmente. Muito obrigada. Obrigada, eu amei também. Me chame para as próximas. Vamos, a gente tem muito assunto ainda para Muito. desenvolver. Muito.